Boa tarde, gente, ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir essa aula. Deixa eu esperar o pessoal que vai entrar. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Se você está entrando, convida aí as suas amigas que estão grávidas ou já tiveram bebês, que essa aula vai ser para elas. Boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, né? Aqui tá tão claro ainda. Deixa eu ver que horas são. Boa noite, já são 6 horas, né, gente? Gente, eu tô aqui na casa dos meus pais, em Arujá, em São Paulo. E hoje, nessa aula... Ai, meu Deus, arrumei aqui um tripé improvisado, não posso me mexer muito. E hoje na nossa aula, deixa eu ver se aqui tá tudo bem conectado. Nós iremos falar sobre a barriga após a gestação. Aí, por que é tão difícil voltar? Então, como eu estava falando com vocês, eu tive que encerrar o vídeo para ir lá dentro deixar a Laura. Gente, aqui tá frio, mas nossa, mas agora tá aqui fora, tá esquentando. Na casa dos meus pais é muito engraçado, que é frio dentro de casa e fora é mais quente. E agora eu tô com calor, com essa roupa aqui. Então, vamos lá, né? Então, por que é tão difícil perder a barriga após a gestação? Principalmente a barriga, né? Muitas mulheres vêm até mim perguntando como recuperar a barriga, que já tentaram de tudo e não conseguem perder. Às vezes já se passaram tempos após a gestação, mesmo assim não conseguem perder. O que acontece? Vou explicar tudo desde o início ali da gestação. Durante a gestação, o corpo da mulher, ele muda totalmente, né? Então nós começamos a produzir um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio, ele relaxa as nossas articulações e também os nossos músculos, tá? E uma das articulações que relaxa, né, para poder acomodar o bebê é o quadril, então por isso muitas grávidas sentem dor nas costas. E o músculo, todo o músculo da parede, toda a musculatura da parede abdominal também fica relaxada. Olá! Oi, Bela! A Nath, mãe da Bela. E a musculatura do abdômen ela fica relaxada para poder acomodar melhor o bebê. E esse processo, então a mulher ela passa pelo processo de gestação, o nenenzinho está ali crescendo dentro da barriga dela, tá? Durante a gestação acontece a diástase. A diástase é a separação dos músculos reto-abdominais aqui. São dois músculos que ficam aqui, né? Eles se separam para poder acomodar o bebezinho crescer. Só que durante a gestação, além da diástase, que muitas pessoas falam de diástase, mas além da diástase, ocorre também o enfraquecimento, o relaxamento, tá? De toda a parede abdominal, que não é só o reto abdominal e o oblíquo. Na parede abdominal nós temos os reto-abdominais, oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Então tudo isso constitui a parede abdominal, tá? São os principais músculos aqui do abdômen. Então, durante a gestação, toda essa musculatura... Boa noite, meninas minhas que estão entrando agora. Obrigada por vocês voltarem. Então, toda essa musculatura,
durante a gestação, ela está enfraquecida, né? Então, o neném, ele cresce, imagina a barriga de uma grávida, né? Cresce muito. E é claro que o peso que a mãe ganha durante a gestação também é um fator que vai determinar se ela vai ter mais facilidade de recuperar a barriga ou não. Então, se você está grávida, controle o seu peso, não por uma questão apenas estética, porque vai ficar difícil voltar. Não, é porque essa volta do corpo não é apenas o estético. Você ganhar muito peso na gestação e dificultar a volta do seu corpo no pós-parto, além de você ter uma diástase, você pode ter um problema de todo o enfraquecimento da sua parede abdominal. Aí você vai ter problema nas costas, problemas no assoalho pélvico, tá bom? Então, então vamos lá. Durante a gestação, então nós temos o enfraquecimento da parede abdominal e também a diástase. Todas as gestantes terão diástase? Sim, todas as gestantes terão diástase. Isso é funcional, tá bom? Então, beleza. E além do enfraquecimento da parede abdominal, da diástase, também tem o assoalho pélvico, que é um grupo de músculos que eles ficam ali na base do nosso quadril. Ele funciona como uma rede, tá? Pensa no assoalho pélvico como uma rede que segura os órgãos internos, né? Ânus, vagina, bexiga, tá bom? E acima do assoalho pélvico e desses órgãos tem o peritônio, que tá todas as nossas vísceras, intestino grosso, delgado e tal. Então também tem o enfraquecimento desse assoalho pélvico, tá? Agora, imagina você passou por uma gestação, você teve uma gestação saudável, não engordou muito durante a gestação, e após a gestação, você na tentativa de recuperar a barriga o mais rápido possível, você começa a fazer várias atividades que não vão te ajudar. Como assim? Existem exercícios específicos para você fazer no pós-parto que vão ajudar você a recuperar a sua barriga de fato. Abdominal tradicional, prancha, corrida, crossfit, deixa eu ver o que mais, jump. Esses são exercícios que acontece? Eles aumentam a pressão intraabdominal. O que é isso? É como se você estivesse fazendo uma força para fora. Então imagina, toda a parede abdominal ela está enfraquecida, você tem ali uma diástase funcional, o seu corpo está tentando voltar, só que você está aumentando essa pressão interna e empurrando para fora, empurrando os seus órgãos para fora, empurrando a diástase. Então é muito comum mulheres no pós-parto não conseguirem recuperar a diástase e ainda desenvolverem uma hérnia umbilical por conta de atividade física mal orientada. Então, assim, meninas, é um assunto muito sério. Eu falo isso para vocês porque eu sou educadora física e quando a minha primeira filha nasceu, eu não tinha essas informações. Eu nem sabia o que era diástase, olha isso. Nem sabia, nunca ninguém tinha falado isso comigo. Eu só vim saber o que era diástase porque eu tive uma diástase infraabdominal. Ela é uma diástase abaixo do umbigo, tá? Então eu tinha aquela pochetezinha, sabe? Aquele volume no baixo ventre. E eu fazia de tudo e a pochetezinha, aquele volume tava ali, continuava, tentava, né, disfarçar, mas eu não conseguia perder. E eu descobri, Sofia já estava com 6 meses, que eu fui numa consulta com a GO, e ela falou, é uma diástase. Eu, como assim? Aí eu comecei a estudar e foram anos. Então eu estou quase há 8 anos nessa parte mais específica de recuperação pós-parto, tá? Então tá. Então o que fazer após a gestação para ajudar a recuperar
o seu corpo, né? A sua barriga, principalmente. Primeira coisa, se hidrata, toma bastante água, cuidado com a sua postura, então, ó, tenta manter a postura sempre retinha, porque na gestação nós temos uma mudança de eixo gravitacional e essa mudança de eixo também causa uma alteração na nossa coluna. É só você olhar uma grávida para você ver como que ela fica. E se você não se atentar à sua postura, ela vai ficar cada vez pior. Então tá. Então, a primeira coisa, se atenta, toma bastante água. Se atenta à sua coluna. Por que tomar bastante água? Porque o seu corpo ele precisa, o seu organismo ele precisa muito de água. Uma para ajudar o seu organismo na recuperação do seu corpo e também você vai precisar na produção de leite, não é mesmo? E mantenha a postura. No segundo momento, nós vamos entrar com exercícios de respiração e postural que vai trabalhar reabilitando e tonificando a musculatura mais profunda. Ai meu Deus, está difícil de entender. Então, ó, lembra aqui. Ó, eu vou explicar como que é constituída a parede abdominal. Aqui é a nossa barriga. Então, imagina. Aqui está o reto abdominal, tá? É onde ocorre a separação, a diástase, oblíquo externo, oblíquo interno. E lá no fundinho nós temos o transverso. O transverso ele é como se fosse uma cinta modeladora, tá bom? É o transverso que é o músculo responsável por colocar as vísceras no lugar. Então, após a gestação, quando o neném nasce, você não fica com aquela sensação que está tudo solto? E realmente está tudo solto. É que eu não consegui pegar uma imagem, mas na internet tem uma imagem de como ficam os órgãos internos de uma gestante de 38 semanas. Gente, os órgãos ficam tudo amontoadinho. Quando o neném sai, eles ficam soltos. Então é o transverso que vai fazer essa recolocação dos órgãos, né? Ele que vai colocar os órgãos no lugar e ele vai afinar a sua cintura, tonificando aqui nas costas, porque a inserção dele é nas costas, tá bom? Ele toma toda essa parte, essa área do nosso tronco. Então ele vai afinar a sua cintura e fazer uma melhor gestão da pressão abdominal, da pressão intraabdominal, tá bom? E tá bom, então quais são esses exercícios? Então, os métodos que eu gosto muito de trabalhar, muito, são os métodos, o primeiro método é de ativação da parede profunda, através da respiração ou brace, e o abdominal hipopressivo, tá? É recomendado que a mulher que está no pós-parto, ela faça esses exercícios 40 dias, com a liberação médica, lógico que ocorre ali entre 30 e 40 dias, dependendo da via de parto, tá bom? E por que não pode fazer abdominal tradicional? Porque quando você faz o abdominal tradicional, você está jogando uma pressão para fora, tá? Então você está, ao invés de ajudar a fechar a sua diástase, você está aumentando a sua diástase e fazendo pressão nos órgãos internos para fora. Vocês entenderam? Entenderam como que funciona todo esse mecanismo? E é muito importante você fazer o exercício certo. Quando você faz o exercício certo, segue o método certinho, a sua barriga volta. Ela vai voltar, tá bom? Agora, eu vou entrar aqui num outro ponto que eu vejo que é a dificuldade de muitas mães que ganham muito peso e aí ela tem que lidar com dois com dois aspectos, que é o ganho de peso e a barriga que não volta, tá? Então, ó, primeira coisa, fica tranquila. Lembra das nossas aulas passadas que nós conversamos sobre como ocorre a compulsão alimentar? Lembra? Meninas, ó, vou contar uma coisa para vocês. Vou contar minha história para vocês. No pós-parto da Sofia, eu
engordei apenas 12 quilos durante a gestação. Ela nasceu, eu perdi 6, fiquei com 6 e 3 meses após a gestação, eu tinha ganhado mais 12. Ou seja, eu estava com 18 quilos a mais. Eu cheguei a pesar quase 80 quilos. Eu cheguei a pesar na época mais que o meu marido. E o que aconteceu? Passei pelo processo de pós-parto, da Sofia eu tive cesárea, minha barriga não voltava, e eu entrei no ciclo de compulsão alimentar em casa, porque eu falei que eu não queria trabalhar, eu queria ficar com ela o máximo de tempo possível, e aí eu vivia para trocar fraldas, fazer comida e dar mamar e arrumar a casa. Então eu estava num contexto totalmente diferente, porque antes de engravidar eu trabalhava, eu saía de casa, dava aulas em várias academias, eu morava em São Paulo. Quando a Sofia nasceu, com 28 dias, nós fomos para São Carlos. Então foi uma mudança muito drástica do estilo de vida. E eu coloquei toda essa tensão, essa mudança, isso que não estava muito bem resolvido dentro de mim, na comida. E eu comecei a comer. Só que assim, não era só doce que eu comia demais. No doce eu me controlava, mas eu comia comida. Eu comia muito, muito. Os meus pratos assim era prato de caminhoneiro, sabe? Eu comia demais e eu não estava dando de conta, eu não conseguia enxergar que aquilo era uma compulsão alimentar, entendeu? E junto com a compulsão alimentar, eu desenvolvi depressão pós-parto, porque eu não conseguia emagrecer, não conseguia recuperar minha barriga, e aí eu comia mais. E eu ficava nesse ciclo, e eu me sentia cada vez pior. E como foi que eu consegui dar a volta, né, por cima de toda essa situação? Eu voltei a trabalhar com aquilo que eu amo, que eu sempre amei, que foi com dança. Eu voltei a trabalhar primeiro com a zumba, e aí eu descobri que eu tinha diástase, aí eu comecei a fazer um treinamento específico para diástase, para recuperar toda a minha parede abdominal. Em menos de um ano eu já tinha recuperado o meu corpo em todo esse processo, que eu não lembro de verdade quanto tempo levou. Mas eu lembro que depois que eu voltei a dar as minhas aulas e fazer os exercícios corretos para recuperar o meu abdômen, foi muito rápido. No primeiro mês, eu lembro que no primeiro mês eu perdi 4 quilos. Então, assim, e é claro, né? Eu comecei a comer menos, sem fazer dieta. Eu comecei a comer menos. Então é uma questão de consciência de tudo que a gente falou nas aulas passadas. Quando você está consciente, você consegue fazer melhores escolhas. Porque quando você está no piloto automático, é o seu inconsciente que escolhe por você, você é tomada pelas emoções e você não faz boas escolhas. Não é mesmo, meninas? Então, foi assim que eu consegui recuperar o meu corpo no pós-parto da Sofia. 4 anos depois eu engravidei do Rafael. O Rafael, no pós-parto, eu tive um problema seríssimo com incontinência urinária. Ele estava com 3 meses, do Rafa foi um parto natural e tem sim uma relação da via de parto com a incontinência urinária, porque é claro que todas as mulheres que passam por uma gestação, o assoalho pélvico ele está fragilizado, né? Ele está fragilizado. Mas quando você tem um parto vaginal, a mulher faz muita força no expulsivo, né? Então o assoalho pélvico ele fica mais fragilizado, com certeza. Não tem como dizer o contrário, não é verdade? E eu tive
eu não tive eu não tive laceração nenhuma, mas eu tive esse problema com a incontinência urinária. Até então eu não conhecia o abdominal hipopressivo. Foi aí, nessa época, que eu fiz uma especialização em recuperação pós-parto, que eu conheci o método. Meninas, e foi mágico, porque eu comecei a fazer, em um mês eu já não tinha mais incontinência urinária. Foi incrível, incrível, incrível. E demorou um tempo para eu perceber que eu estava com incontinência urinária, porque eu tinha incontinência de esforço. Ao pegar algo pesado, eu tinha escapes, ao espirrar eu tinha escapes, ao tossir, ao dar gargalhada, isso é tudo incontinência urinária por esforço, tá? Se eu tivesse, eu cheguei a dar uma aula de jump, se eu não tivesse com absorvente, eu não conseguiria dar aula. E aquilo era horrível. Se eu tomasse um copo de água antes de dormir, era a noite inteira indo no banheiro, tá? E isso não é normal. Não é normal. A nossa bexiga, ela tem uma capacidade de aguentar 500 ml de água. Então, se você toma água e passa alguns minutinhos, você já tem essa necessidade de ir no banheiro, veja isso, porque com certeza você tem algum problema aí na sua bexiga, tá bom? E aí, com os exercícios do hipopressivo, eu consegui me recuperar muito bem da incontinência urinária. E hoje são as técnicas que eu uso para ajudar as meninas, para ajudar as minhas alunas queridas a recuperarem o corpo, né, recuperarem a autoestima, a barriga após a gestação. Meus amores, a gente vai continuar com esse assunto, tá? Amanhã eu não sei se eu vou conseguir fazer a live com vocês, porque amanhã é batizado da Laura, é batizado da minha bebezinha. Mas eu acredito, vou ver como as coisas vão acontecer aqui e eu aviso vocês no grupo, tá bom? Mas na próxima aula eu vou passar para você exercícios para você começar a fazer aí na sua casa que vão te ajudar muito a recuperar a sua barriga, tá? A recuperar o seu transverso, independente de quanto tempo já se passou da sua gestação, tá? Se você está no pós-parto, se já passou 3, 5, 10, 15 anos, você também vai ter um resultado muito bom se você fizer as técnicas certinhas. Tá bom, meus amores? Ó, então eu vou ficando por aqui, tá? Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui pelo inbox ou lá no nosso grupo, para as meninas que estão participando do grupo Você Fit. Ai, meu Deus, não posso mexer aqui que balança. Vocês têm alguma dúvida, meus amores? Aproveita que eu tô aqui. Ó, se vocês tiverem qualquer dúvida referente a esse assunto, me mandem. Essa live vai ficar gravada aqui por 24 horas. E no meu grupo e no meu canal do YouTube eu vou disponibilizar ela também para você assistir, tá bom? A Mari é minha aluna, né, Mari? Você tá fazendo os exercícios, Mari? Mari e Priscila. Priscila teve um resultado incrível, né, Pri? Fazendo os exercícios, seguindo o método. Incrível, incrível, incrível. E você praticando certinho, em 15 dias você já vê uma diferença absurda, porque o nosso corpo, ele é magnífico. Se você der o estímulo certo para ele, ele vai responder de uma maneira muito rápida, tá? Só que tem que dar o estímulo certo, porque se você der o estímulo errado, vai atrapalhar a sua recuperação. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e eu aviso se a gente vai ter live amanhã ou não, mas eu acredito que sim, farei o possível, tá? Farei o possível para entrar aqui, conversar com vocês e passar algumas técnicas, alguns exercícios, tá bom? Um beijo, meus amores, e bom sábado para vocês. Bom sábado, aproveitem muito, aproveitem a família, sejam felizes e não se estressem, porque estressar aumenta o cortisol, que aumenta a gordura onde? Na barriga. Então, ó, sem estresse. Isso vai fazer. Quero só ver, hein, Mari?
Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.